Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Então eu sou o Edu Geek Nerd aí, mais uma vez aí para você, trazendo mais umas pautinhas aí do que está acontecendo aí pelo Brasil e pelo mundo. No caso aí eu vou estar falando do Brasil aí, dos principais acontecimentos, ou que tem assim acontecido aí, que subiu lá no topo dos trends aí, que eu acho que eu seleciono normalmente os mais três aí, que eu acho que são os mais comentados, né? Então aí vamos para os mais comentados que eu separei, que foram três, né? Então nós primeiros vamos falar, né? Que eu separei para vocês. Primeiro nós vamos de Metrópolis lá. Eu olhei lá, isso aí tá muito. O pessoal tá tudo comentando. É, o pessoal levando o bebê reborn. Agora você conhece as cegonhas reborn e seu papel na febre dos bebês realistas. Não dá para acreditar nisso aí, não. O pior de tudo é que eu já vi na internet, vi o pessoalzinho fazendo aniversário com o bebê reborn. Eu vi o pessoal fazendo nascimento dos bebês reborn. Isso aí tá em todas as redes sociais, né? Não é só lá. Isso que a rede social que eu mais, no caso, mais publico, mais estou assim, entre o Instagram e o Twitter, né? Que no caso seria o X. Mas a que eu mais publico mesmo, que meu conteúdo primeiro é pro X, depois vai pro Instagram, depois pro Facebook, depois pras outras, e o YouTube. Eu faço um conteúdo, na real, separado, né? Porque aqui eu dou as notícias e aqui também tem aquele negócio ali que eu tô fazendo uma garimpada, assim, do entretenimento, né? E aqui você vai encontrar um monte de conteúdo, assim, sem aquele politicamente correto, né? Então, pra quem gosta, segue aí, acompanha a gente aí no perfil aí que provavelmente vai ter esse conteúdo. Então, voltando aí a falar do Metrópolis, né? Conheça as cegonhas reborn, seu papel na febre dos bebês realistas, né? Cara, o pessoal tá se reunindo, fazendo encontros de bebê reborn, né? Isso aí tá acontecendo em vários lugares, várias cidades lá. São Paulo, lá eu tava vendo. Eles fazem até lá, no parque tá lotado de gente. Na real, eu nem sabia que tinha tanta gente assim que colecionava. Na real, antes eles eram colecionáveis, né? Depois, até porque tem um preço bem elevado, né? Esses bonecos que eles são considerados realistas, né? Com crianças, coisa e tal. Só que agora chegou no ponto de fazer aniversário. Tem um vídeo até no Twitter que eu vi hoje da mulher fazendo aniversário de 3 anos pro Rio. Com certeza, se procurar, tu acha na rede, ou se não, mesmo que tu não procure, uma hora vai cair em algum perfil aí que tu tem. Para quem acompanha coisas na internet, né, dos principais veículos de comunicação, com certeza vai aparecer, né? Então aí falamos aí sobre a primeira pauta de hoje. Então vamos para a segunda pautinha de hoje. Então a segunda pautinha é: em crise, Correios lançam proposta que prevê redução de jornada, suspensão de férias e fim do trabalho remoto. Estatal espera economizar 1,5 bilhão em 2025 com as medidas. O objetivo é contornar o prejuízo de 2,6 bilhões, né, em 2024, déficit que é 4 vezes maior do que o registrado no ano anterior. Bom, os Correios estão afundando. Só que engraçado, né, que se a gente for pegar, vai lá e dá um Google e aí você vê toda a perspectiva, né, dos ganhos e perdas do Correio, da agência de Correios e Telégrafos, né, como conhecemos no Brasil. Se tu for analisar, né, o período antes desse governo estava dando lucro. Aí trocou o governo, voltou a dar prejuízo. Mas então, a gente sabe que um dos maiores problemas dos Correios é que está sendo tirado dinheiro, né, para financiar não digo, mas para promover um monte de coisa absurda, entendeu? Tá tirando de uma empresa milhões para cá, milhões para lá, e aí a gente vai vendo isso aí na internet. Os vários veículos de comunicação estão avisando. Isso aí já é uma coisa. E outra coisa, né? Depois que entrou esse governo de agora, né? Então aí o dinheiro, né, tá meio que evaporando de tudo quanto é canto, de tudo quanto é lado, né? Aí tá uma maracutaia pra cá, tu vira pra um lado tem maracutaia, tu vira pro outro tem maracutaia, né? Isso que eu nem tô falando do INSS. Eu nem tô falando do INSS. Nem tô falando do INSS. Ainda se eu fosse falar do INSS, pô... Fora as outras, né? Que todo dia tu abre uma matéria e tem alguma coisa lá relacionada e tem alguma coisa dizendo sobre desvio, né? Aí
infelizmente, para quem trabalha nos Correios, tem que amargar isso aí, né? E o que eu mais fico impressionado na agência de Correios e Telégrafos, que é uma coisa que, inclusive, eu publiquei lá no meu Twitter, que é o X, né? É o seguinte, eu falei assim, ó, os funcionários no Correio, eles estão que nem no filme do Fred Krueger, sabe? O Fred Krueger tá vindo pra te pegar, aí tu pega e tu acorda assustado, entendeu? Aí depois tu pensa, foi um sonho, foi um pesadelo, não sei o quê. Aí tu volta a dormir e aí volta tudo de novo, entendeu? Vem de onde parou e ele começa a te perseguir de novo. Então é a mesma coisa que eu consigo ver sobre esse governo, né? Esse atual governo brasileiro, né? Que ele foi trocado, aí se tu for ver todas as instituições diminuiu as irregularidades, aí depois que o governo voltou, começou irregularidade de tudo quanto é lá de novo. Porque uma coisa que eu acho muito curiosa é o negócio é o seguinte, imagina que você tem uma empresa, tá? Aí você tendo uma empresa, você contrataria uma pessoa, né? Que tem pessoas abaixo dela, que ela chamou no caso, né? Ela chamou. No caso, tem pessoas abaixo dela onde está um monte de gente roubando, tá? E essa pessoa nunca sabe de nada, nunca vê nada, entendeu? Como é que essa pessoa pode administrar alguma coisa? Como é que você pode considerar que uma pessoa tem competência para administrar qualquer coisa? Se ela é uma pessoa que ela indica pessoas que não falam nada, por exemplo, que nem o negócio lá do INSS, o cara ficou um ano mesmo sabendo, no caso, ficou um ano sabendo do que estava acontecendo e não fez absolutamente nada, até que explodiu, entendeu? Quantos milhões de pessoas não foram lesados? São milhões. Na real, a gente não tem nenhuma proporção real ainda do que vai vir, porque ainda está sendo descoberto um monte de coisa. Então a gente não tem uma noção, né? Então aí tá. Tô falando sobre essa pauta, né? Sobre a crise aí nos Correios, que é mais uma crise desse atual governo, né? Mais uma crise, né? Que temos a crise do INSS, que essa aí, assim, ó, foi... Eu não sei ainda. Isso vai ser investigado e apurado, mas eu acredito que esse seja o maior caso de desvio da história mundial que foi descoberto. Não posso te indicar o parâmetro, mas o tempo vai dizer, porque a gente nem sabe ainda. No caso, o que está acontecendo lá relacionado ao INSS é só a ponta do iceberg. Isso aí, olha, imagina, é uma coisa assim que contamina várias áreas, entendeu? Tem o INSS, tem outras áreas, tem educação, tem saúde, tem. Agora mesmo está tendo CPI, já estava falando lá também dos respiradores, lá que os caras desviaram e usaram dinheiro até para comprar carro na época da pandemia, entendeu? E aí você vai somando tudo isso, é uma coisa atrás da outra, e se tu juntar tudo junto, pô, vocês vejam o tamanho da incompetência desse atual governo brasileiro. É uma coisa assim, ó, sem precedentes, é uma coisa incrível, inimaginável, sem explicação. E aí o que acontece? Quando entra a pauta de qualquer tipo de questionamento, a única coisa que esse governo sempre sabe fazer é dizer, eu não sabia de nada. Cara, na boa, eu como brasileiro digo assim, ó, se tu não serve, vamos dizer, se tu nunca sabe de nada, tu não serve para administrar porra nenhuma, meu querido. É isso que eu tenho pra te dizer. Se tu nunca sabe de nada, sobre nada, de nada, do nada, cara, tu não serve pra administrar merda nenhuma. Tu não serve pra nada. Essa que é a realidade. Só que tem um monte de gente que é otário, né, e acredita num cara que é um baita do mentiroso, que vive propagando mentira, né? A vida dele é mentir e depois dizer que não sabe de nada. Imagina, faz 20 anos que eu tô escutando o cara falar, pô, não sei de nada. Quando pergunta como é que tá acontecendo, tudo embaixo do teu nariz, mas tu nunca sabe de nada, não sabe de nada. Cara, se tu não sabe de nada, tu não serve pra ser presidente. Uma pessoa que não sabe de nada não serve pra presidente. Essa que é a realidade. Eu não sei de nada. Então tu não serve, cara. Essa que é a tua realidade. Vergonha eu tenho do cara que vota numa criatura assim. Tem que ter, olha, uma falta assim, ó. Tem que ter muita vergonha pra votar numa criatura assim. Então tá. O negócio é o seguinte, tá? Agora vamos para a última pauta. Aí assim, não, essa aqui, não, é tipo assim, o Brasil tá virado realmente de perna pro ar.
Então, nada mais perfeito para combinar com essa situação do que isso. Vamos até, assim, admirar. Eu estou admirando o mapa mundi do IBGE. Eu botei aqui para vocês verem, né? Imagina o mapa mundi do IBGE, que era um órgão de pesquisa. Ele me faz o Brasil no meio e faz ele viradinho de cabeça para baixo. Cara, na boa. Na boa, velho. Na boa. Só tem uma coisa para dizer para vocês. Que coisa horrorosa. Assim, ó. Se pensa assim, ó. O IBGE, que já foi, em algum momento, uma instituição, um órgão assim, governamental respeitado, hoje vive passando vergonha atrás de vergonha. E é esse que vai ser o futuro dele, pelo visto. E não tem mais, eu não tenho nem o que falar, cara. Depois de ver uma coisa dessa, uma absurdez, eu não tenho nem o que falar, não tenho nem o que dizer. De tão absurdo que é. Hoje, também eu vou dar mais um comentáriozinho aí antes de acabar. E o negócio é o seguinte: hoje eu tava vendo lá, eu vi o vídeo lá do Paulo Figueiredo. É lá, o cara lá que tá lá nos Estados Unidos, né? E eu achei uma coisa muito curiosa sobre o vídeo dele, né? Ele tava comentando lá sobre o 8 de janeiro. E, cara, 8 de janeiro, pra mim, cara, é negócio seguinte. Um baita, a galera que tava lá foi tudo uns otários que foram lá, uns baderneiros, quebraram tudo, se ferraram. Entendeu? Porque escutaram algumas pessoas que isso aconteceu de fato e teve pessoas ali que incentivaram eles a estarem lá, né? Eu jamais consigo apoiar, porque eu sou uma pessoa que eu sou contra depredar qualquer tipo de coisa. Lógico que eles tiveram penas absurdas, entendeu? Tu não pode comparar. Você pega os nossos atuais ministros e daí vai dizer assim, ó, uma mulher, né, que foi lá e pichou um troço de batom, pega uma pena de 14 anos, enquanto há uma roubalheira no dinheiro dos aposentados, que são bilhões do dinheiro dos aposentados, e isso o STF está bem caladinho. Então, né, é estranho. É estranho para não dizer suspeito, tá? A outra coisa que eu quero falar sobre o 8 de janeiro, que é uma coisa que eu observava. Imagina, tá? 8 de janeiro, né? Aí você pega toda aquela situação, quebra-quebra, tudo foi filmado, tudo foi registrado. Eu acho muito estranho, para não dizer um tanto que mega suspeito, como é que o maior crime que aconteceu na história, né, recente do Brasil, que eles julgam que foi um crime, que era um golpe, que não sei o quê, bororó, né? Como é que acontece a situação e logo à esquerda, que tinha todos os vídeos que poderia usar pro resto da vida contra a direita ou contra qualquer outro político, né, resolveu, pelas mãos de Flávio Dino, apagar essas imagens. Apagar essas imagens. Eu fico pensando assim, é a mesma coisa que você ter todos os registros, que a princípio são registros criminais, de todos os fatos do que aconteceram, e aí vocês apagam esses registros, aí esses registros são apagados. Eu acho que aquilo lá era para ser mantido a sete chaves, jamais ser sumir aquilo, porque aquilo ali, no caso, para a esquerda, seria uma baita arma para ficar guardando, assim, ó, embaixo do braço, porque aquilo ali, sempre que acontecesse alguma coisa, olha o que vocês fizeram. Não, eles foram lá, apagaram o bagulho. Vocês apagaram o bagulho, é sério isso que eu tô vendo, vocês apagaram o bagulho. E aí querem que eu acredite nisso? Não. Então tá, pessoal. Aqui ficam minhas abordagens, né, sobre os últimos acontecimentos aí do Brasil, né? Não falei do mundo, mas do Brasil foram esses, né? Agora, que tá rolando muita coisa estranha e tem coisa que não me desce aqui no meu gogó, pode convencer os otários, mas eu não sou otário, eu faço questionamento e eu vou questionar. Esse tipo de coisa, como é que tu não vai questionar? Entendeu? O ponto principal de uma situação do qual você vai ter uma coisa que pro resto da vida vai te servir para te usar contra teu opositor político, e aí você vai apagar isso? Não fica estranho, não? Hã? Falou, né? Se questione. Se questione. Faz bem. Mas eles não gostam que você use o cérebro para questionar. Beijo a todos.